de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você nesta noite. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que todas as bênçãos do Deus Todo-Poderoso possam estar sobre a sua vida e que haja livramento, que o Senhor te livre de todas as setas, as ciladas, as astutas e tentações de Satanás para prejudicar e destruir a sua vida. Que haja resistência, força dos céus sobre a sua vida, a sua casa e todos os seus caminhos. A Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Tiago, no capítulo 1, isso mesmo. A Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. E ele disse: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta a ninguém. Meus irmãos, Tiago aqui, ele nos orienta, que nós devemos nos gloriar, estar felizes, ser bem-aventurados, quando nós, meus irmãos, suportamos e perseveramos no meio das provações. As provações são diferentes das tentações. As provações são momentos difíceis na nossa vida que nos serve para nos alinhar, nos purificar e nos moldar e nos aproximar de Deus. Só que o inimigo aproveita esse momento sensível do ser humano, esses desertos, para que ponha a tentação, para destruir a obra perfeita de Deus, a purificação, a santificação, isso mesmo, a graça de Deus sobre a vida dos cristãos. Por isso, meus irmãos, que aqui Tiago, ele nos orienta, que ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, porque ele não pode ser tentado por nada. Isso mesmo, Deus a ninguém tenta. Quem nos tenta, meus irmãos, é o maligno, é o diabo a todo tempo, para querer destruir a obra perfeita de Deus por meio de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. Quando Jesus, meus irmãos, ele estava no deserto, ele foi conduzido ao deserto, isso mesmo, pelo próprio Espírito Santo, isso mesmo. Diz assim no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. A intenção do Espírito Santo conduzir Jesus ao deserto não era ele ser tentado pelo diabo, mas, meus irmãos, ali seria um deserto para que Jesus pudesse, meus irmãos, ser provado naquele deserto, isso mesmo, ser provado, meus irmãos, ali em meio àquela provação, isso mesmo, porque o deserto, ele nos eleva até Deus. O deserto, meus irmãos, a gente se ausenta-se de tudo, isso mesmo, e é um momento que nós devemos colocar o nosso coração, a nossa vida totalmente em Deus. E Jesus, meus irmãos, era o Filho de Deus, e mesmo naquele deserto, ele estava, meus irmãos, com um poder e uma unção poderosa, mas também a sua carne, ela estava muito fragilizada, porque ele era 100% Deus, mas também Jesus tinha carne, isso mesmo, tinha fome, tinha sede, tinha necessidades físicas, isso mesmo. E o inimigo aproveita aquela carência, aquela necessidade física,
isso mesmo, para tentar a Jesus Cristo. Mas Jesus, meus irmãos, em todo o tempo, Jesus, meus irmãos, repreende e nega as ofertas, as oferendas de Satanás. Assim devemos nós fazer, meus irmãos, rejeitar isso mesmo, as ofertas do diabo, que vem para destruir o plano e a obra perfeita de Deus. Alguém diz assim, mas qual é o interesse, pastor, do diabo tentar a Jesus? O interesse, meus irmãos, era frustrar o plano e a obra eterna de salvação por meio de Jesus Cristo. Se Jesus caísse em uma fraqueza, em um pecado, ele não seria mais santo, puro, para completar a obra, meus irmãos, que ele tinha vindo fazer, que era a obra de salvação. Isso mesmo. Somente alguém santo, 100% puro, isso mesmo, era quem poderia, meus irmãos, cumprir isso mesmo. É o que Jesus ele fez, ser o cordeiro que era para tirar o pecado do mundo. Veio como sacrifício e como oferta para nos dar o direito à salvação. E o inimigo, o diabo, meus irmãos, ele fez de tudo para querer atrapalhar isso. O inimigo também ele tenta frustrar, envergonhar, querer atrapalhar, meus irmãos, a obra de Deus por meio de Cristo na vida de cada um de nós todos os dias. Levar, meus irmãos, a tentação, levar ao pecado, levar, meus irmãos, à queda, à vergonha, e aí, meus irmãos, querer tirar isso mesmo, aquela pessoa do caminho, do propósito, do plano de Deus. Por isso que nós devemos conhecer as Escrituras, por isso que nós devemos, meus irmãos, estar firmes. Só existe um meio, meus irmãos, de nós vencer as tentações do inimigo, é conhecendo as Escrituras e a palavra de Deus verdadeiramente. Porque, meus irmãos, o que fez Jesus resistir era ele conhecer as Escrituras, o propósito e o plano de Deus, para que ele não cedesse, não caísse e não fosse enganado. O inimigo ele vem, meus irmãos, para mentir, para roubar e destruir. O diabo, meus irmãos, ele quer enganar, isso mesmo. Ele quer enganar a você, ele quer enganar a mim. Olha, se você fizer isso, isso não trará nenhum problema. Olha, se você enveredar por este caminho, isso não traz nenhum problema. Olha, se você não viver uma vida de santidade 100%, isso não trará nenhum problema, nenhum dano para a sua vida. O inimigo, meus irmãos, ele veio somente para matar, roubar e destruir. É mentiroso, enganador, e ele age, meus irmãos, com essa astuta, com essas ciladas, para derrubar, para querer impedir o plano e a obra perfeita de Deus. Mas quando nós, meus irmãos, conhecemos as Escrituras, nós não se deixamos enganar, nós não nos enveredamos, meus irmãos, pelas mentiras descaradas de Satanás, pelas sugestões maldosas, maliciosas, pecaminosas que o diabo ele sugere constantemente nas nossas vidas, na vida de cada um das pessoas. Mas quando nós conhecemos, meus irmãos, nós tomamos decisões corretas, nós, meus irmãos, repreendemos e nós tomamos a decisão consciente pela palavra de Deus. Isso mesmo. Geralmente, quando uma pessoa ela cai em uma tentação, ela se deixa se enveredar e enganar, isso mesmo, pelas maus sugestões de Satanás. Mas, meus irmãos, conhecendo as Escrituras, tendo uma ciência, meus irmãos, da obra e da perfeita vontade de Deus, você vai estar firme, você vai repreender o inimigo. Olha o que o inimigo ele sugeriu para Jesus, dizendo: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus, meus irmãos, há 40 dias, 40 noites, que não tinha comido nada, ele estava frágil, ele estava com fome. Outra coisa, quis seduzir Jesus, meus irmãos, pelos prazeres, pelo poder, dizendo: olha, eu te darei todas estas coisas aqui, se tu prostrado me adorares. E o inimigo, meus irmãos, ele quer estas coisas mesmo. Olha o que ele disse, preste bem atenção. Ele disse assim:
levando ele em um monte alto, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo e disse-lhe: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O inimigo, meus irmãos, mentiu. Ele não era dono de nada, isso mesmo. Mas ele quis iludir e enganar a Jesus, para que Jesus, meus irmãos, adorasse o inimigo. Meus irmãos, o que o diabo quer é isso. Ele veio matar, roubar e destruir, e querer tirar a glória de Deus. Mas devemos resistir, e Jesus repreende isso mesmo, repreende. Olha o que Jesus diz. E Jesus respondeu-lhe e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Que nesta noite o Espírito Santo, Ele possa abrir os teus olhos, que haja entendimento sobre a sua vida, que haja paz, que haja livramento, que toda cilada, tentação, que toda obra do inimigo que tenta frustrar os planos de Deus sobre a sua vida, a sua casa e todos os seus caminhos, eu declaro pelo poder do nome de Jesus Cristo, que haja libertação, que haja livramento, que toda cegueira espiritual, que toda obra de encantamento, que todo pecado que tem tentado destruir esta vida possa cair por terra pelo poder do nome de Jesus Cristo. Meu Deus, entra nesta vida, entra nesta casa. Se existir alguém, meu Deus, na escravidão, se existir alguém, meu Deus, Pai, sendo tentado, sendo frustrado, meu Deus, se existir alguém, meu Deus, Pai, andando, meu Deus, Pai, para um buraco, Senhor, para, meu Deus, para as ciladas do inimigo, que possa ser desfeito agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Resista, diga não, está escrito: adorarás só ao Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Repreendido, e você vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra, as Escrituras, nós desmontamos a mentira levada pelo inimigo para querer frustrar os planos de Deus. Eu declaro, em nome de Jesus Cristo, sobre a sua vida esta noite, a libertação, a paz de Deus, que o Senhor te livre de todo o mal, que a luz de Deus possa resplandecer sobre a sua vida, que todo enganamento, que toda enganação, que toda tentação, que toda mentira possa cair por terra pelo poder do nome de Jesus Cristo, que todo encantamento, toda feitiçaria, toda bruxaria, todo mal, pelo poder do nome de Jesus Cristo, meu Deus, desfaz agora, Senhor, esta obra maligna de Satanás, que veio para destruir esta vida, este casamento, este trabalho, para derrubar esta pessoa, levar ela à morte, ao suicídio. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que todo mal possa ser desfeito agora, que todo mal possa cair por terra, que a tua luz, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo, possa resplandecer sobre este quarto, sobre esta casa, sobre esta família, sobre este ambiente, agora em nome de Jesus Cristo, que todo o mal vá embora e sai pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, diga: eu acredito, diga: eu sou livre, diga: eu sou liberto pelo sangue, pelo poder do nome de Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, que veio para trazer salvação e tirar o pecado do mundo. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba de Deus aí a bênção sobre a sua vida. Se inscreva no nosso canal se você desejar, tá? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz. Eu quero estar em oração pela sua vida. Eu oro por você, você ora por mim. Juntos iremos vencer. Seremos os vencedores do livro de Apocalipse. Seremos os vencedores que estaremos sentados no trono de Deus, que iremos receber a coroa da salvação sobre as nossas vidas, que receberemos, meus irmãos, as vestes brancas
pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, é gratuito. Se você deseja ser um semeador desta obra, na descrição estarão as formas que você pode estar nos ajudando nesta obra. Isso mesmo, levando a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. Seja um semeador e Deus vai te abençoar muito, em nome de Jesus Cristo, tá? Fiquem todos na paz, tenham uma ótima noite, ou qualquer horário que você for assistir, tá? Compartilhe esta mensagem.